Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica desta quinta-feira, 21 de setembro, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Por isso, o evangelho oferecido pela liturgia dessa festa é o relato da vocação de Mateus, segundo o evangelho, que leva o seu nome. Essa cena encontra-se no capítulo 9, versículos de 9 a 13. E já está aparecendo aí na telinha para você poder abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. Vejamos o contexto no qual se encontra essa passagem. Como é possível visualizar na imagem que nos está sendo mostrada? O nosso texto integra o bloco inicial do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 38 do segundo livro, do livro 2 do Evangelho de Mateus, como você vê aí na imagem. É a parte prática da vida de Jesus antes dele proferir o seu segundo sermão ou catequese sobre a missão, que se encontra no capítulo 10 de Mateus. O enfoque dos capítulos 8 e 9 de Mateus é retratar as obras de Jesus, ou seja, as suas ações concretas. Entre essas ações temos o chamado feito a Mateus, o texto de hoje. Essa cena da vocação do apóstolo Mateus difere-se muito das demais cenas de vocação. Pois aqui Jesus não convida a ser seu discípulo, seu seguidor, uma pessoa qualquer do povo. Mas Jesus escandaliza, ele surpreende a todos ao chamar um publicano. O evangelista apresenta 3 episódios, todos sob o signo da novidade trazida por Jesus, de um Deus que dirige o seu amor também a quem não o merece. Então, primeiro vem a cena do chamado de Mateus, que está em Mateus capítulo 9, versículo 9. Em seguida vem a refeição de Jesus com os pecadores e publicanos, que está no capítulo 9, versículos de 10 a 13. E finalmente a discussão sobre o jejum, capítulo 9 também de Mateus, versículos de 14 a 17. A narração da refeição com os pecadores e publicanos é colocada no centro dos 3 episódios, o que mostra que é a cena mais importante, à luz da qual todas as outras 2 cenas devem ser lidas. A terceira cena, a discussão sobre o jejum, não integra a leitura do Evangelho de hoje. Não está no Evangelho de hoje, que vai até o versículo 9. O episódio é ambientado pelo evangelista vai até o versículo 13. O episódio é ambientado pelo evangelista em Cafarnaum, cidade de Jesus, como a gente vê lá em Mateus 9:1. Posto fronteiriço, Cafarnaum era uma fronteira onde existiam barreiras alfandegárias para o pagamento do imposto na estrada que conduzia a Damasco, na Síria, ao norte. Os publicanos recolhiam as taxas por encargo dos romanos, ocupantes da Palestina. Devido a isso, eram tidos como traidores do povo, como colaboracionistas com os ocupantes do país. Eles tinham uma má reputação, porque eram considerados impuros, ou seja, pecadores. Tinham contato com pagãos e manipulavam moedas com imagens e inscrições pagãs. Frequentemente eram exploradores, ladrões e pessoas extremamente gananciosas, pois estabeleciam a quantia a ser cobrada de taxas e embolsavam uma boa parte dessas taxas que eles cobravam. Era uma das categorias mais odiadas pelos fariseus e demais judeus observantes da lei. É uma categoria de pessoas para quem não havia possibilidade de salvação, pois, segundo o Talmud, uma coleção de escritos dos mestres judaicos, dos rabinos, para fazer penitência, eles deveriam devolver 4 vezes mais o que foi roubado. Conforme lemos no Evangelho de Lucas, onde Zaqueu, chefe dos publicanos, afirma, abre aspas, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais, como está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Pois bem, justamente um publicano é chamado por Jesus a integrar o seu grupo mais íntimo e seleto de discípulos. O esquema do encontro de Jesus com o publicano é idêntico ao da cura da sogra de Pedro, prostrada com febre, como está lá em Mateus capítulo 8, de 14 a 15. Numa situação considerada de impureza.
É sempre o olhar de Jesus que primeiro percebe as pessoas que vivem em situações difíceis. Não é a pessoa que deve suplicar ao Senhor, porque com Jesus, Deus está conosco. Como ele diz no início do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 23. Deus não é mais para ser buscado, segundo o evangelista Mateus, mas para ser acolhido. Jesus vê um homem, não vê segundo categorias morais, é um ladrão, ou categorias religiosas, um pecador. Jesus olha, no caso para o publicano, como um ser humano, com um olhar humano. A comunicação de vida por parte de Deus aos seres humanos, que se dava no perdão das faltas, no perdão do paralítico, cena anterior a esta que estamos refletindo, agora se concretiza no chamado daquele que é considerado o pecador por excelência, ladrão e traidor. Este excluído da salvação tem o nome de Mateus, que em hebraico é Matatia, abreviação de Mateia. Significa dom de Deus. Então o nome Mateus significa dom de Javé, dom de Deus. Mateus escreve a uma comunidade judaica que acolheu Jesus, mas ainda permanece enraizada na mentalidade religiosa farisaica do mérito. Ou seja, a salvação é merecida pelos seres humanos devido aos seus compromissos, aos seus esforços. Era essa a concepção farisaica. Jesus chama os excluídos por excelência da salvação, porque a sua salvação não é fruto do esforço desses seres humanos, mas é um dom de Deus. Diferentemente do chamado aos primeiros 4 discípulos, como encontramos em Mateus capítulo 4, de 18 a 22, aqui há uma importante particularidade. O evangelista acrescenta a ação de levantar-se. Mateus se levanta, em grego anastás, do homem que vem do pecado para o qual usa o mesmo verbo que é usado por Jesus para falar de sua ressurreição. Em Mateus capítulo 17, 9 e 20 e 19. Então, para o evangelista, seguir Jesus significa abandonar uma situação de morte para entrar na esfera dos ressuscitados. Anastás, ele se levanta, ele se ergue. A cena do jantar festivo com Mateus, recém-chamado, juntamente com outros publicanos e pecadores, é o centro desse evangelho, como já dissemos no início. Contudo, há algo curioso. Mateus diz simplesmente que, abre aspas, e quando estava reclinado à mesa em casa, fecha aspas. Então é Mateus capítulo 9, versículo 10. Dando a entender que se tratava da casa de Jesus. A casa onde ficava, em Cafarnaum, após ter deixado sua aldeia de Nazaré, como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 13. Portanto, segundo Mateus, é o próprio Jesus que acolhe em sua casa os publicanos e os pecadores, como para antecipar o banquete messiânico da salvação oferecido a todos. A tradução do nosso atual lecionário, aquele livro das leituras bíblicas utilizado nas celebrações, infelizmente oferece uma leitura que não se apoia no texto grego original, pois lá está assim, abre aspas, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, fecha aspas. Acontece que o nome Mateus não está presente no texto grego. Por isso, dá esse tom assim um tanto interessante de que a casa onde se dá esse festim, esse jantar, não é a de Mateus, mas pode ser a casa do próprio Jesus. Fica essa dubiedade intencional por parte do Evangelho. Jesus não convida o pecador a fazer penitência pelo seu passado. É interessante. Depois de chamar Mateus, o publicano, o pecador, ele não pede que ele faça penitência, mas vai com ele celebrar com alegria o presente, ou seja, a sua vinda para o grupo de Jesus. Nos almoços festivos, não nos diários, comia-se deitado em estrados, camas, apoiando-se no cotovelo direito. Com a mão esquerda, todos pegavam a comida da mesma bandeja colocada no centro. Esta forma de comer era típica dos senhores, isto é, daqueles que tinham servos para servi-los. As pessoas comuns não tinham cátares
nem servos a seu serviço. O termo reclinado à mesa é usado pelo evangelista também para a última ceia, onde está lá: ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12. Reclinou-se à mesa, o verbo é anekeito. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 20. Jesus é o Senhor. E todos aqueles que aceitam o seu convite para segui-lo, tornam-se senhores como ele. Esse uso de comer juntos denota grande familiaridade. Em nossa língua, quando alguém fica muito familiarizado, disse: você já comeu no meu prato? Porque comer no prato de alguém indica plena familiaridade, comunhão de vida. A religião judaica proíbe comer com uma pessoa impura, porque assim que a pessoa impura mergulha sua mão no prato, o prato se torna impuro. E todos que mergulham no prato também se tornam impuros. Olha só. Para o evangelista, não é necessário que o pecador impuro, no caso aqui Mateus, que era publicano, se purifique para ser digno de acolher o Senhor. Mas é o acolhimento do Senhor que torna a pessoa impura pura. Enquanto para a religião o impuro faz com que tudo ao seu redor se torne impuro, Jesus, que é puro, transmite a sua pureza a todos os convidados. A pergunta dos fariseus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Não visa saber o motivo, mas acusar Jesus de ser o mestre da impureza. Como formularão mais tarde, dizendo: ele expulsa os demônios pelo chefe dos demônios, como está em Mateus capítulo 9, versículo 34. A reação escandalizada dos fariseus se deve ao fato de pensarem que o prato onde os discípulos comem tornou-se impuro e fonte de morte, devido à presença de cobradores de impostos e pecadores. Embora nem Jesus, nem os discípulos pareçam temer tornar-se impuros, comendo com pecadores. O Evangelho não diz nada sobre isso. O comportamento dos fariseus é caricatural e típico de pessoas muito piedosas, muito religiosas. Pessoas que são os vigilantes da ortodoxia, que vigiam por qualquer resquício de liberdade das pessoas que devem estar sujeitas à ordem religiosa. Não vão a Jesus, não ousam enfrentar o Mestre diretamente, mas vão aos discípulos para insinuar a dúvida. Como se pode seguir um mestre que é impuro? No fundo é isso que eles estão, os fariseus, dizendo aos discípulos de Jesus. Como pode seguir um mestre que é impuro? Se um mestre é impuro, ele torna impuro todos vocês. Jesus, com a sua resposta: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Essa é a resposta de Jesus aos fariseus. Rejeita a ideia que vê o pecador como uma pessoa contaminada, a qual deve ser evitada. Ao contrário, para Jesus o pecador é um doente que deve ser curado. O evangelista insiste na atitude insana, típica da religião, que impede o doente de recorrer ao médico, porque como doente não é digno de receber o médico. O doente só pode receber o médico quando estiver saudável. Portanto, quando a presença do médico não for mais necessária. Era este o absurdo do raciocínio daquela época. Jesus, manifestação visível do amor de Deus, não se oferece como recompensa pelo bom comportamento dos saudáveis, mas como força vital para os doentes. Jesus não é uma recompensa pela boa conduta, mas a força necessária para termos esta boa conduta na vida. Aqueles que acreditam que são salvos por sua observância religiosa, nada tem a ver com Jesus, que veio buscar e chamar aqueles que se sentem ou são considerados excluídos da salvação. É por isso que Jesus convida os fariseus a deixarem a casa onde se celebra a festa do amor incondicional. Jesus imperativamente diz: e depois aprender. Está no Evangelho de hoje. E depois aprender.
não são os pecadores que são indignos de participar da mesa de Jesus, mas os fariseus. Infelizmente, esse verbo ide, que em grego é poreutentes, está ausente da tradução do lecionário brasileiro. Mas Jesus oferece aos fariseus uma possibilidade de conversão. E por isso o convite a sair de casa é acompanhado pelo irônico mandamento de aprender. Ora, os mestres espirituais de Israel, que pretendem ensinar o comportamento correto, são na realidade ignorantes para Jesus, guias cegos, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 16. São mestres muito perigosos de seguir. Jesus convida-os à conversão para aprenderem que o que Deus pede não é um culto para Ele, ou seja, sacrifício, mas amor para com os outros, ou seja, Deus quer é misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, a festa de São Mateus e o evangelho que nos é oferecido hoje é um convite para que nós e nossas comunidades compreendamos urgentemente que sem perdoar, sem acolher, sem sermos preconceituosos, jamais conseguiremos realizar a missão de converter o mundo para Cristo e torná-lo uma casa de todos, verdadeiramente. Afinal, primeiramente as pessoas precisam aproximar-se de Jesus, conhecê-lo, experimentá-lo intimamente, para depois, enamoradas por Jesus, mudar radicalmente suas vidas. Tem razão. Um dos mais renomados teólogos católicos do século XX, o suíço Hans Ur von Balthasar, que viveu de 1905 a 1988, quando ele diz, Balthasar, somente a bondade, o amor é digno de fé. Repito, somente a bondade, o amor é digno de fé. Uma jornada muito proveitosa a todos e todas vocês que nos assistiram. Obrigado mesmo por seguir-nos aqui neste canal do YouTube. Até uma próxima oportunidade com a graça de Deus.